Olá, Fernanda, prazer tê-la Oi, aqui, Otávio. pelo convite para esse Que, le- papo. que legal. Seja muito bem-vindo para esse bate-papo. Já adianto, né? Já falo para você, adorei você ter aceitado o meu convite, uma presença ilustríssima. Muito obrigada. É um prazer te conhecer e a gente bater esse papo aqui ao vivo. Gente, para falar para vocês, eu assistia vários vídeos do Otávio faz tempo, faz tempo. Vários vídeos, porque eu gosto muito, né, do assunto Tantra e sempre assisti mais pelo Instagram da uma universidade. E eu vou pedir agora, pessoal, para o Otávio se apresentar e fala um pouquinho de você, Otávio. Conta pra gente um pouquinho dessa magia, dessa pessoa maravilhosa. Tem muito conhecimento para compartilhar. Olha, é, há pouco tempo atrás era muito comum ir na televisão e sempre na televisão pediam para colocar alguma coisa embaixo. Por exemplo, o sujeito é médico, engenheiro, arquiteto. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Quer dizer, quem sou eu? O que colocar embaixo do meu nome? E num certo momento eu pensei em colocar assim, gente como a gente. Porque no fundo todos nós somos gente como a gente, não é? Como Sim, o tema é a espiritualidade, eu pratico algumas coisas da espiritualidade, assim como você também. Eu tive oportunidade de falar isso, não só você, mas quem está nos vendo, por exemplo, são pessoas que já têm uma mente aberta, ou ecumênica, ou pessoas buscam amor, ou que fazem desse planeta um planeta mais perfumado. E, por exemplo, tá a Naya aqui, minha dona do Guarujá, vai passando um monte de nominhos aqui. E, sejam bem-vindos, pessoal. e eu estudei muitas coisas, porque eu sou um profissional dessa área, digamos, de terapias, né? A minha escola tem 33 anos. Então, tem todo um conhecimento que eu aprendi, mas esse que fala aqui com você é gente como a gente. Eu tenho um lado muito luz, tenho um lado muito egoísta, sou uma pessoa, como todos nós, a nossa essência, ela é, como dizia o Osho, somos muito parecidos porque somos gotas do mesmo oceano. E gratidão, Fernanda, também pelo convite. Eu aceito, lógico, eu sinto que você fala de um tema que é despertar da consciência. No Tantra, Sim. nós não usamos esse termo despertar da consciência, mas falamos de uma coisa que é a mesma coisa. Se você quiser, eu posso falar sobre isso. Então, é um tema que me agrada muito. Sim, gente, essa fala do Otávio é extremamente interessante e importante. Eu acredito, Otávio, que nós, né, que colocamos o rosto para falar, para expressar a nossa mensagem, nós temos que ter essa lucidez, né, de praticar a espiritualidade com muita lucidez. E eu acho que essa consciência de que nós somos reflexos e da humildade, eu acho que é uma questão de lucidez mesmo, sabe? Eu vejo como uma lucidez esse posicionamento, né, de gente como a gente. Olha, o pessoal desligou aqui, mas não tem problema. Eu vejo como um posicionamento muito lúcido, porque no final das contas, todos estamos no processo, né, de desenvolvimento, cada um no seu momento, e o que nos diferencia, né? Eu gosto bastante do hermetismo, então é assim, uma das principais direcionamentos ali é justamente essa questão da fractalização, né? Nós somos o todo ao mesmo tempo que fazemos parte do todo, somos fractais de uma mesma coisa. Então, é muito interessante isso. Acho muito legal. Gente, desculpa, é porque a minha luz caiu e eu até perdi um pouquinho da fala aqui. Mas vamos dar sequência. Ao vivo é assim, tudo acontece. Mas, Otávio, vamos lá.
o nosso tema de hoje, né? Na verdade, a gente vai falar sobre várias coisas, porque aqui é assim, a gente tem um tema, mas sempre expande muito, né? Dentro da sua experiência, que é uma experiência, assim, por mais nós somos gente como a gente, mas cada um na sua jornada já tem uma carga, né? E uma experiência, uma bagagem para compartilhar. É por isso que nós estamos aqui, né? Então, compartilha, por mais que você, assim como eu, a gente como a gente, que maravilha, né? Vamos compartilhar um pouco dessa experiência. E eu assim, tenho muita vontade de me aprofundar dentro desse assunto do Tantra, que é algo que me chama muito, e eu percebo que tem vários tabus, né, diante desse assunto, principalmente pessoas que relacionam o Tantra exclusivamente com o sexo, né, com a prática sexual. Sim, é verdade. Você quer que eu fale sobre isso? Sim, Claro. Então vamos lá. O Tantra surgiu na minha vida e eu creio que isso pode acrescentar, agregar para algumas pessoas, com uma certa aversão. Eu fiz parte, na minha pré-adolescência e adolescência, de muitas escolas espiritualistas, inclusive do Hermetismo, da Eubiose, sim. Gnose do Quarto Caminho, do Provida, que é uma escola conhecida em São Paulo. Eu estava lá quando fundou o Provida. E hoje eu sou da Rosa Cruz, da Amorque, porque a Amorque não tem fim. Fazem 34 anos que eu sou da Amorque. Então, diante de tantos anos, eu, como Rosa Cruz, já sou o que eles chamam de grau dos iluminados. Que tantos anos assim. E, Sim. mas essas escolas, elas sempre falavam, pelo menos nos anos 80, muito mal do Tantra. Não da questão sexual. Não existia isso nos anos 80. Não existia Aham. sexual. Falava-se só que o Tantra era uma escola muito rápida, que mexia muito com os chakras, mas não havia condição de nós, ocidentais, aguentarmos o tranco, que era uma escola que exigia jejum, acordar às 4 da manhã, fazer posturas de yoga muito adiantadas. E quando eu ouvi tudo isso, eu falei, uau, isso é para mim. Eu quero fazer tudo isso, eu quero jejuar, eu tinha 25 anos, eu era um atleta do karatê, então eu já tinha um corpo trabalhado no karatê, dava aula de Kung Fu também, já nessa época, karatê e Kung Fu. E aí eu adentrei no yoga tântrico com o professor De Rose, Swastika Yoga. E me apaixonei pelo Tantra, fui para a Índia, me sentei com o mestre Sarvastivata, Legal. que é o mestre conhecido, e fui estudando Levi Leonel, que foi meu maior mestre de Tantra. E o Tantra era muito coligado ao yoga. E Sim. o Tantra realmente é uma prática muito corporal. O Tantra começa pelo corpo. Eu acho que é uma das poucas espiritualidades, não é? Assim, da Índia principalmente, que não nega o corpo. Se nós Isso pegarmos a espiritualidade do Oriente, Extremo Oriente, Médio, Oriente Próximo, o corpo sempre é um problema. é um inimigo, né? O corpo é o inimigo da iluminação, né? Isso, e o Tantra, eu não diria que é o único que aceita, porque tem o xamanismo, e o xamanismo se divide em várias escolas, mas o Tantra, ele acolhe o corpo, só que você tem que iluminar o corpo também. É uma coisa diferente. Algumas escolas buscam a iluminação da mente, o Tantra não, ele fala, você tem que ir pelo corpo. Você gosta de dançar, Fernanda? Gosto. Você, Adoro. Eu sou uma pessoa muito artística. você Nós, né, somos pessoas artísticas. A gente sabe que a gente já tem ali um pezinho para desenvolver esse potencial, né, de arte. e você mora onde, Fernanda? Ó, hoje eu estou morando em Florianópolis, mas eu sou de Minas. Tá. Então, assim, já morei em São Paulo, já morei no Rio de Janeiro, em alguns lugares, e dentro dessa pandemia, diante de tudo que aconteceu, eu senti, né, porque trabalho com a internet, a gente tem mais flexibilidade para fazer mudanças para lugares, né, com mais liberdade. E eu senti de vir para cá, por causa da natureza, sabe, por causa. Senti. Peguei as minhas coisas e vim.
Sabe? Bem assim. E dentro disso que você falou, eu até no momento não estou praticando a dança, né? Mas é uma conexão com o corpo e eu me identifico com muitas coisas. Por exemplo, eu faço jejum, né? Porque nós sabemos que o jejum, ele dá uma purificada, né? A energia circula melhor, porque o nosso corpo não tem que se mobilizar para poder fazer a digestão. Uhum. Então, eu gosto de fazer assim, geralmente eu faço um jejum de 24 horas na semana, e eu sempre falo pro pessoal, depois eu faço de 18, vou fazendo assim, e vou aumentando. Mas eu gosto bastante do jejum. Acho que esse contato com o corpo, com a consciência do corpo, muito importante, sabe? Esses dias eu fiz uma aula de, eu acho que é Bhakti Yoga, e fiquei apaixonada. Foi quando teve aquela lua rosa de Buda, e Uhum. foi uma energia, assim, é algo muito incrível, porque até dentro do hermetismo mesmo, realmente tem isso, né? Essa questão da demonização, inclusive da expansão através do sexo, que aí é outro, entramos em outra camada, né? É, e, não, até te perguntei sobre isso, foi legal você acrescentar essas questões, mas a dança é um valor tântrico. E eu sempre gostei muito de dançar. E eu perguntei onde você mora, porque daqui um mês eu quero ir para Florianópolis, Que que maravilha! trabalha meus cursos online, que é o Michel Siddhartha, nem sei, o Siddhartha está sempre aqui, ele faz parte do teu Instagram, e esse nome é dele mesmo, Siddhartha, não é um nome espiritual, os pais dele deram, e ele mora em Floripa. E o Tantra, ele traz essa questão, por exemplo, de dançar. Essas escolas espiritualistas que eu frequentava nos anos 80, todo mundo era muito, eu vou usar um termo da época, né? Todo mundo era muito careta, não tinha corpo. E eu me lembro uma vez que eu estava no. Acabou a luz de uma escola dessas de mistério, e eu fui na padaria com eles, com o pessoal tudo de roupa, liturgias, rituais. E eles Sim. começaram a comer coxinha, falar palavrões e falar de futebol. Eu era um jovem muito radical e falei, uau, mas não era isso. Porque eu achava que eles eram super-homens, super-mulheres. Mas foi o momento que eu falei assim, puxa vida, lá no altar as pessoas eram todas certinhas. Não tinha um padre Fábio de Mello, que é um cara que traz a humanidade dele, né? Desconstrói esses arquétipos, esses Isso, estereótipos, né? é. E aí que acontece? Aí eu falei, não, mas eu tinha um baile, uma festa aqui em São Paulo chamado Madame Satã. Madame Eu já ouvi falar disso. Rose Bombom, dancei com Cazuza, dancei com Lobão, Que legal! mas eu era careta, não usava droga, nunca usei nem bebida, porque eu gostava de dançar. E o Tantra fala a experiência que você chama de expansão de consciência, e no Hum. Tantra chama elevação de Kundalini, que é conforme a Kundalini, que é uma energia vital, vai subindo pelos chakras, você vai tendo outras consciências. Isso, vai abrindo, né, as percepções. E nessa época eu comecei a fazer o Maituna, hoje eu não faço mais, que era um ato sexual sagrado, que é uma parte do Tantra, só que para mim fazer esse ato sexual ele exigia muito do meu corpo. Eu tive uma experiência de Kundalini no meio da natureza, eu vivi isolado. Legal. Só que eu vivia muito, eu queria experiência sexual, que eu nunca mais tive uma experiência de Kundalini, eu tinha 30 e poucos anos, eu nunca mais consegui ter. E com o tempo eu fui chegando aqui, né, que hoje eu tento trabalhar muito o meu coração, eu vivo um amor que relacionamento, que é quando a Kundalini chega. Então, tanto ele vai pondo em alguns lugares e vai te dando uma consciência amplificada de algumas situações. E
Agora, realmente, aqui no Ocidente, né, o Tantra virou só sexual, mas ele é uma escola extremamente sofisticada de espiritualidade. Tudo que é mantra vem do Tantra, os mudras Sim. do Tantra, a dança sagrada, a dança de Shiva. São os nossos nomes, né? Os nossos registros que a gente tem que trabalhar. Isso é uma coisa assim, essa questão, algo que eu senti, olha que curioso, ó, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 2 meses assim, ó, na montanha. Tem gente que ri de mim porque eu falo montanha, mas não tinha mais nada. Eu fiquei em um lugar chamado Vila Gaia e eu fui para uma cabana. Eu me retirei da sociedade e lá só tinha mato, floresta. Eu abri a porta, assim, tava em contato ali, sabe, com a mata mesmo, altos duendes, assim, aquele quintal encantado. Foi uma experiência que eu senti que a minha energia, ela subiu, sabe, assim, eu senti uma mudança. Eu acredito que de densidade no campo energético e, de certa forma, um aterramento. E eu percebi que mexeu muito com essa energia, né? Porque dentro da astrosofia, né? Porque isso varia de doutrina, de estudo para estudo, mas no estudo astrosófico tem aquela questão da gente absorver energia telúrica pelo chakra do peito do pé, então é uma energia bem densa. Quando ela vai passando pelo joelho, ela já vai, né, ela já vai se sutilizando para que não queime os nossos chakras, mas é uma energia de expansão, que ela vem de baixo para cima e vai abrindo. E eu acredito que nós, né, dentro desse estado evolutivo que nós estamos, nós vibramos muito nos primeiros chakras. E o que a gente precisa fazer é expandir justamente, principalmente o cardíaco, né? Para que a gente consiga ter essa percepção ampliada do que é o amor, do que é a fraternidade e de como a gente realmente, aí quando vem polaríngeo, aí a gente já entra no estado da criatividade, de como a gente pode criar e contribuir com mais amorosidade. Então, eu sempre vi o Tantra dessa forma, apesar de que eu já, né, inclusive vi vídeos de você falando bastante sobre esse assunto, e é complicado as pessoas não terem essa consciência, né? E esse preconceito do quanto a gente trabalhar essas energias pode ser benéfico, até por correspondência, né? A gente começa de um plano e vai alinhando os outros planos de manifestação, né? É verdade. E você sabe, acrescentando a isso que você falou tão sabiamente, você falou do Bhakti, né? Que você fez um ritual. Sim, Na Índia fala Bhakti, mas podemos falar Bhakti aqui, porque se a gente ficar sim. confundindo as palavras, fica chato. Falar no sânscrito, né? Fica... Se você falar com o pessoal que segue o Bhaktivedanta, que são os Hare Krishnas, eles seguem um movimento que é o Bhaktivedanta. Eles trabalham muito o coração, né? Assim como Jesus, Yoshua, era muito esse chakra. Existe uma outra filosofia na Índia, que é o Vedanta, ou a Advaita Vedanta, que trabalha muito aqui, que é mais ou menos, sabe, Fernanda, como o Leandro Carnal, o Pondé, o Clóvis de Barros, os filósofos, eles trabalham muito com o mental. Você não vai ver, por exemplo, um Karnal, um Pondé, e não estou criticando, eu adoro eles, ou um Clóvis de Barros, você não vai ver esses filósofos dançando, nunca. Eles jamais vão dançar, porque o caminho deles vai pela mente. E, Sim, e até tem uma mulher que é de uma sabedoria incrível, da Nova Agrópolis, esqueci a o nome, Lucelena, Lucilena. a Lucelena Galvão. Isso, e ela também ela é uma filósofa, então ela não vai dançar, ela não vai fazer uma dança do ventre, mas o tântrico vai, porque cada escola na Índia vai trabalhar com um centro. Então a filosofia é aqui, o coração é o Bhakti na Índia e é a escola de Jesus, de São Francisco. Você descreveu uma prática de Qigong, né? Tai Chi, Qigong, que a energia sobe pelos pés, vem até o alto da cabeça e depois desce.
Apesar que a Sim. espiritualidade, você me surpreende até, a espiritualidade ocidental, ela trabalha muito visualizando energia vindo de cima para baixo. E Sim. o Tantra é de baixo para cima. A diferença é do gatinho e do macaquinho. Quer ver que hora bonitinha? Nós falamos que o Tantra é o macaquinho e as religiões ocidentais é o gatinho. O gatinho, quando nasce, a mãe pega e leva para cima e para baixo, o gatinho fica todo mole. A mãe que leva. Então é como se fosse as religiões ocidentais, a gente pede muito. Pede para Deus, ou para a mãe, para o pai. E o Tantra ele é que nem o macaquinho. Quando o macaquinho nasce, ele gruda na mãe, e se ele bobear, ele sai voando, que ele tem que grudar e corre, a mãe joga ele no galho, joga no outro. Então o Tantra é uma filosofia muito de autossuficiência, de você e práticas muito fortes. E é curioso, porque ele está associado ao sexo. E eu vejo o Tantra, um pouco do sufismo, que é uma tradição que vem da Arábia, muito desse chakra. É uma das poucas escolas que você faz de tudo para Kundalini subir. E uma delas é a dança, né? Porque você dança, 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 dança. A energia não tem para onde ir, ela começa a aumentar e vai, não é? Mas é o que você falou, tem escolas que vêm para cá, dá para vocês me verem? Dá, né? Tem escolas que vêm para cá, que é a filosofia, e tem escola que vem para cá, que é a não mente, o estado de vazio. Chama Ah, Shunyata. É uma experiência do vazio. engraçado. Um minuto, gente. Deixa eu perguntar se alguém souber como tirar, pelo menos para diminuir a barra de comentários, para a gente conseguir ver melhor o Otávio. Eu apertei em alguma coisa e subiu. Se alguém souber, por favor, digite aí no chat que eu agradeço. Então, é muito legal isso e realmente você falando, eu estava estudando sobre isso ainda hoje, sobre essa questão dos chakras, né? Que nós, ó, peraí, é só arrastar para o lado. Vamos É ver. a companheira que está falando, a Ananda, mas eu não me atrevo a mexer no celular, porque as poucas vezes que eu mexi, eu tiro tudo. Então, eu tô com medo de fechar a live. Aqui, ó. Eu estou arrastando para o lado e não estou conseguindo. Vamos tentar de Ou novo. tem que arrastar. Mas deixa aparecer você, Fernanda. Eu estou até assustado com a minha olheira, porque Ah, eu sou mas e eu tô aqui em São Paulo hoje. E quando eu chego aqui, acho que aqui é mais alto, né? Eu fico com essas olheiras. consegui. Tirei um pouco. Tá bom. Deu. Isso, já ficou um pouco melhor. Você Tá. está estudando o quê, Fernanda? Oi? Você estava estudando o quê? Então, hoje à tarde eu estava justamente estudando, porque eu sinto que o meu chakra, que é mais. Que às vezes ele se manifesta muito, é justamente o laríngeo, por causa da comunicação, né? Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, gosto muito de criar, mas ao mesmo tempo, e eu gosto do trabalho mental, né? Do trabalho intelectual. Eu acho que hoje em dia, inclusive, pelo que eu atendo e vejo as pessoas, é até uma questão que eu tenho que lidar. Tem muita gente com problema com o chakra frontal, porque o povo não para de pensar, né? É, Só que ao energia. mesmo muito, muito, vai ficando um negócio assim que, meu Deus, tem que aterrar, porque vai ficando muito aéreo. Só que ao mesmo tempo, eu tenho muito essa pegada, sabe? De gostar de arte, de gostar de dança, de gostar de expressão do corpo mesmo, de me expressar através do corpo. Então vai virando assim, eu acredito que isso vem das nossas práticas, que a gente já tem as tendências e assim, o que eu faço? Eu estudei bastante, eu não sei se você conhece, indo até para um lugar, na verdade não é diferente, é a mesma coisa, né? Mas eu estudei bastante com o professor Wagner Borges, que ele é especialista em experiências fora do corpo, mas ele fala muito de bioenergia e chakras. E muita coisa disso que eu tô falando, porque as minhas referências são universalistas.
Então, tem essas abordagens diversas que, se você parar para pegar tudo, elas vão conversar, vai ter um ponto de conversão entre elas. Então, eu estudei bastante com o professor Wagner Borges, chakras, e ele fala justamente dessa energia que sobe, né, que vem pelo peito do pé, que vem de baixo para cima. E depois eu estudei bastante com a Lu Gamache, que também que aí ela transmite astrosofia, e dentro da astrosofia, né, que tem alquimia, hermetismo, né, a gente vai falar bastante de bioenergia, também tem essa movimentação de baixo para cima. E é o que é o que faz mais sentido para mim, porque nós estamos na Terra, esse magnetismo é muito forte. Então, é assim, quando a gente está pisando no mar, pisando na areia, o contato é direto, Sim. né? Então, como que a gente chega ali de baixo para cima? Apesar de que traça um paralelo para nós, Otávio, disso que você falou, dos filósofos ficarem mais no laríngeo. Porque muitas coisas que eu já li falam que realmente que esse pessoal que trabalha bastante, você vê que é uma pessoa que às vezes não vai ter uma expressão artística. Eles ficam mais nos chakras da cabeça, né? No frontal, principalmente. Assim, óbvio que tem o laríngeo ali, porque eles se comunicam bastante. São visões um pouco diferentes. Na realidade, existe uma leitura, né? Eu estava até falando agora com a Samádia, hoje, a Samádia está aqui, que ela é companheira do pai dos gatos, que é um amigo, que a gente faz algumas leituras. Por exemplo, eu conheço o Wagner Borges, é um querido, somos amigos há muito tempo, mas muita coisa que ele fala eu não concordo. E eu acho bonito ter irmão e não concordar. Eu fiz uma Sim. entrevista com o Laércio Fonseca e muita coisa que ele fala também eu não concordo. E que bom que a gente possa estar junto e não criar uma guerra e não... Não. É porque as leituras, por exemplo, se a gente pega o Freud, ele vai dividir o homem id, ego e superego. Se a gente Sim. pega Jung, vai entra sombra, persona, temperamento. Se a gente pega a astrologia, faz uma leitura do homem. Se a gente Isso. a, a, o Eneagrama, que a Samadhi até falou comigo esses dias, ela está aqui, você lê o homem de um outro jeito. Então lembra a história do elefante. Você conhece a história dos cegos e do elefante, Fernanda? Não, conta pra gente. A história é assim, eles pegam 5 cegos e mandam descrever um elefante. Então, Certo. fala, o elefante parece um espanador, porque ele pegou o rabo. Aí o outro cego fala, não, o elefante parece uma coluna que segura um prédio, porque ele abraça a pata. Aí o outro fala, não, o elefante lembra um bombeiro, porque é uma mangueira e é a tromba. Aí o outro fala, não, o elefante é uma cortina, porque é a orelha. Então cada um vê um jeito, né? Nas escolas que eu sigo, praticamente é impossível você chegar aqui. É praticamente impossível, assim. Você precisaria fazer... Porque eu sigo muito a escola indiana nesse ponto. Mas não quer Sim. dizer que eu sou dono da verdade. Aham. A escola indiana, para você chegar aqui, é um Ramana Maharshi, é um Yogananda, é um Vivekananda, Sim. é uma Amal, uma Dolana, uma Ganga. É gente que pratica muito, Certo. muito, muito, e tem uma... o que eu acho que às vezes se fala, que a cabeça está cheia, como o Wagner fala, ele está falando mais assim das divisões do Reich, que a pessoa das couraças musculares, que é uma coisa um pouco mais física, sabe? Sim. Por exemplo, eu nunca quis amar, Fernanda, eu nunca quis amar. Quando o Osho me deu esse nome, Jamprem, que é meditação e amor, ele que me deu, o mestre Osho. Passou um tempo, veio uma... Eu falei, esse nome é fácil para mim, Fernanda. Amar os animais, amar a Deus, amar as pessoas, amar a natureza, a ecologia. Aí passou uns anos, veio uma carta do Osho, falando assim para todos os discípulos. Quem tem o nome de Prem, que é amor, não tem nada que amar a natureza, a ecologia, a Deus, porque isso é fácil. Eu quero ver vocês terem
vocês terem um relacionamento com uma mulher ou com um homem para valer. E eu falei, eu tô fora. Porque eu sempre fui muito solitário. Eu não quero ter relacionamento com ninguém. Eu nunca tive intimidade com ninguém, nem queria ter. E Aham. o Osho falava assim, Deus não ronca. E eu falava, por que ele tá falando isso? Porque quero ver a gente amar um homem ou uma mulher que ronque. Eu lembro que meu pai Sim. roncava, tá, meu pai. Meu gato ronca. Eu tenho um gato aqui que é meio gordinho, ele ronca muito. Eu preciso pôr um regime nele. Eu estava roncando muito, inclusive, antes da pandemia. Estava muito fora do peso. Então, eu dificilmente cheguei aqui. E depois dos 50 anos, eu tive uma experiência que eu estou tendo com uma mulher, com a Nanda, que está aqui, e foi muito repousante chegar aqui. Porque eu sempre fui muito mental. Muito mental. Sim. Então, quando a gente faz meditação, a gente pode pensar assim: eu vou tentar fazer aquela meditação que mais me incomoda ou aquela que eu gosto mais. Por exemplo, meditação dançando. Eu adoro, mas não acrescenta muito para mim. Mas eu adoro. Uhum. Meditação sentada, que é a da monja Coen. Aquilo lá para mim é terrível. Sim. Não toca o coração, mas eu percebo que ela apresenta um desafio. Porque é a meditação mais chata que tem, a Zen, mas ao mesmo tempo é a que mais aquieta a tua mente. Que uma hora que a mente enlouquece de tanto que você está sentado. Então, Caraca. são formas diferentes, né? O Zen trabalha com o silêncio, Isso. trabalha com o Tantra, o outro. Você é uma pessoa que acha que mescla os dois, apesar que você tem um rostinho de que gosta de dançar, que eu te imagino subindo a montanha, pondo um biquíni, dançando para a rua. Sim, muito eu, totalmente eu, sozinha. Sozinha, assim, ó, sabe? O tempo inteiro, sou muito musical. Eu também, eu te vejo, a Samadhi, que está aqui com a gente, ela fala que eu não sei dançar, que eu sou muito estranho dançando, por isso é que eu não danço, mas eu adoraria dançar. É brincadeira minha. Mas eu é, e você sabe, Fernanda, tem uma escola que chama Escola do Quarto Caminho, que tenta misturar tudo, né? A gente ter o amor de um cristão ou de São Francisco, ter o conhecimento do Pondé ou da moça da Nova Agrópole, ter essa espiritualidade do Chico Xavier e ter Sim. um corpo forte como um praticante de Qigong, de Tai Chi. Mas chega uma hora, principalmente depois dos 40, que é difícil você seguir tudo isso. Aí você escolhe um pouco mais um caminho. Hoje eu Um estou no caminho da simplicidade, tentando aprender cada vez ser mais simples. minimalismo, né? Eu acho extremamente interessante e foi algo que eu comecei a praticar, Nossa, sabe? Comecei a desapegar quando eu saí de casa dessa vez, quando eu me mudei para cá, na verdade, eu doei 2/3 das minhas coisas, porque eu estava sentindo que eu precisava de movimentar energia, sabe? De tentar realmente resumir, já começar. Óbvio que eu estou assim, no começo do processo, mas eu me desapeguei muito justamente para me sentir mais livre, para, sabe, para ter um reencontro comigo mesma, sem precisar daquele monte de coisas, sabe? E a gente vai percebendo que a gente vai precisando de menos coisas, né? É um comentário. E foi até por isso que eu fui para um lugar isolado, fiquei 2 meses, e foi uma experiência de autoconhecimento muito interessante. Óbvio que, assim, inclusive eu trabalhei bastante os meus limites nessa experiência, porque os primeiros 45 dias foi interessante. Depois eu comecei a bater a cabeça na parede. Assim. Precisei de voltar, assim, tipo, falei, meu Deus, eu preciso, sabe, voltar para a civilização. Eu ia ficar 3 meses, fiquei 2. Mas foi bastante interessante. E me veio uma dúvida, na verdade, sobre a sua opinião em relação a um assunto. sim. Quando você fala que é quase impossível nós chegarmos no frontal, né, nessa abertura do frontal, eu concordo com isso. Mas como que a gente traçaria? Óbvio que a gente está falando aqui de uma abertura completa, né, de uma abertura significativa. Porque aí nós temos as questões mediúnicas, né? E que nós sabemos que não é algo para a maioria
que é ostensivo o tempo todo. Por exemplo, pessoal, Chico Xavier, Divaldo Franco, a Lu Gamache, esse pessoal, eles não podem tirar carteira de motorista, porque não sabe quem que é encarnado e quem que é desencarnado no meio da rua. Né? Então, o cara não tem condição de ter intimidade, o cara não pode fazer sexo porque sempre tem um monte de gente do lado. Então, você vê esses relatos justamente por isso que eles não têm relacionamentos também. Você não vê eles durante a vida tendo relacionamentos, porque é gente o tempo tá vendo tudo, tá entre mundos, entre camadas. E o que acontece? Traçando um paralelo entre essa falta de possibilidade de abrir o frontal, que a gente sabe que chegar no cardíaco eu já acho muito difícil, porque nós que estamos aqui, para a gente chegar em um estágio de vibrar amor incondicional, de fraternidade, eu acredito que a gente ainda está muito distante. Às vezes eu me pego com pensamentos, né, que a gente vê o discurso interno, aquela vozinha, sabe, gente? Quando você acostuma a observar a sua mente, às vezes eu pego coisas passando que eu falo, não é possível, gente. Eu tô muito distante do que eu gostaria. Aí tem dia que eu falo, gente, falo meus mentores, falo, gente, me dá uma ajuda aqui, porque senão o negócio não vai. Dá até para coçar. Então, esses fenômenos mediúnicos, quando uma pessoa, porque, por exemplo, eu sou médium, e trabalhando em casas espíritas, eu sou médium clarividente e psicométrica. Só que não é o tempo inteiro que a gente vai enxergar coisas, só que pontualmente, quando você adentra uma egrégora, né, de uma casa espiritual, que você vai, por exemplo, fazer um trabalho de cura, nós conseguimos, de certa forma, entrar em contato com outros planos. Então, existe um estímulo desses centros energéticos para que a gente consiga ter aberturas momentâneas dos chakras, porque senão a gente não conseguiria entrar em contato com esse plano extrafísico, por exemplo. Né? Então, por exemplo, chakra laríngeo, a clareaudiência, para a gente se comunicar, a gente precisa de uma abertura. O chakra umbilical, ele é um radar psíquico. Então, todo mundo pensa que a gente percebe presenças extrafísicas pelo frontal, mas não é. É pelo umbilical. Por isso que o jejum, ele expande tanto. Porque a partir do momento que você faz o jejum e o seu corpo entra em um estado de certa purificação energética, o que acontece? Amplia, justamente porque é um umbilical, amplia a percepção. Então, o que você acha disso dentro da experiência que você tem e das coisas que você já viu sobre essas aberturas de chakra, né, que permitem esses contatos que são realizados, assim, ó, ao meu ver, obviamente, mas durante trabalhos de cura, que eu percebo que são as aberturas mais significativas, porque às vezes a gente consegue entrar em contato com bastante coisa ali, né? Tá. Fernanda, então vamos assim por partes, não é? Vou ver se eu Sim, consigo. Primeiro assim, você está de parabéns. Nossa, você é uma pessoa que estuda muito. obrigada. Sabe que algo que eu adoro, Fernanda, é uma boa pergunta. Eu adoro. Essa Eu pergunta é boa, né? as ideia do quanto que eu fico feliz, assim, Só que aí entra também de novo a leitura que nós fazemos. Talvez a minha leitura Uhum. seja a mesma que a tua, mas é muito próxima. Então, vamos por partes. Primeiro, da parte mais bonita. O amor incondicional, eu tive com Chico Xavier, eu tive com Madre Obrigada. Teresa. Madre Teresa, ela era uma pessoa muito brava, muito brava. Dizem Ela que era, ela era terrível, né? ela era Dizem. boazinha com criança. Aliás, a maior parte das irmãs, ela era concepcionista, acho. Não, concepcionista não. Era pés de escada, era que fez voto de pobreza, tudo. Então, quando a tua mente da Fernanda aquieta, surge a tua iluminação. Não é algo Sim. que você demorar para encontrar, ela já está aí.
não só de você, de todos que estão aqui. Quando a mente aquieta, surge o Buda, ou a consciência crítica, vou usar esse termo que é mais fácil. Então, Aham. ter encontrado, como... Bom, não vou falar disso. Uma outra, o amor incondicional, ele está aí. Não é que falta alguma coisa, só que ele não vai se manifestar o tempo todo, porque nós temos uma mente, que é chamada, inclusive, pela ciência de o gene egoísta. Porque a nossa mente pensa muito em nós mesmos. Então, isso é natural, é uma questão de escolha. Tem hora que eu estou mais amoroso. Por exemplo, tem aqui uma pessoa com a gente que é o pai dos gatos, que é o Cabelo, que eu amo ele incondicionalmente. Desde que eu vi um potencial nele e acho que é recíproco, como amigos, como irmãos. Outras pessoas eu não amo tanto, não há nenhum problema. Aham. Isso é Sim. coisa. Agora, então, você já é uma iluminada e você já tem amor incondicional. Só que você tem um lado egoísta também. E eles vão trocando na vida. O próprio Chico, eu tive muito com o Gaspareto, muito com o Gaspareto. Eu acompanhei Gaspareto a vida inteira, a gente trabalhou junto. E o Gaspareto tinha esse rolo sexual, emocional. Ele tinha namorados, né? Mas ele falava que era o caos. Tem uma história com a minha companheira que ela fazia teatro lá, ela caiu, ela fez uma cena pelada no teatro, o Gasparito era o diretor, ela caiu em cima dele com os seios na cara dele, ele falou, sai daqui, que eu não quero ver isso na minha cara. Então todos nós temos tudo isso. Agora, com relação à mediunidade, você tem, e eu não sou dono da verdade, é uma visão só. Sim. Todos os corpos abertos. Na Índia, nós não falamos abrir e fechar chakras, nós falamos, que é a mesma coisa, mas se fala estimulados ou não. Então, quando nós fazemos amor, são dois genitais que você estimula. Então, o chakra está estimulado. Sim. Quando você ama muito, você fica estimulado aqui. Quando você faz muita oração, você estimula muito aqui. Uhum. A questão do Ajna Chakra, por exemplo. Por que pouca gente chega aqui? Porque o salto é muito complicado. O salto, as pessoas vão chegar aqui, elas perguntam, quem vai cuidar de mim se eu me iluminar? Quem vai cuidar de mim se eu abandonar tudo? Por exemplo, a gente vê a Coen, né? A monja Coen, que a gente trabalhou muito tempo junto na rádio. Ela, para uma monja, o que é mais complicado a monja não pode, por exemplo, você é uma moça muito bonita, você não poderia mais usar batom, você não poderia usar lápis que passa no olho, me perdoe. Isso, lápis, cabelo, né? Tem muitas coisas que tem que desapegar de tudo, né? Nesse Tem... caminho, sim, eu não concordo que seja necessário, eu penso de um jeito Ah, diferente. sabe Mas, que eu também? mas há uma entrega que é uma entrega absurda, e eu quando estava meditando muito, tive grandes... Na hora H, que era só fazer um pouquinho mais de força, me veio muito forte, assim, você quer mesmo? Eu falei, não, não quero. Eu não quero, não tenho essa pretensão. Bom, então o que eu quero falar para você, essa mediunidade é que todos os teus chakras giram para dentro porque todos os chakras estão funcionando, todos estão, Sim, só que sim, um menos. Então você tem hora que tem uma clara audiência, né? Porque você os chakras do ouvido, que é o corpo sutil. Às vezes você tem isso. uma visão, não é? Porque você tem esse chakra da clarividência, é isso. Mas, Clarividência, né? mas todos os chakras estão em movimento. Quem movimenta é o prana. Então, quando vem Sim. uma energia para escutar, é o prana. Quando vem uma energia para enxergar outros planos, é o prana. A Kundalini, que é mais interno, ela que às vezes vai com tudo para esse chakra, e tem pessoas na Índia que quando chegam aqui, Abre. Momentaneamente, ela abre. ou gira muito depressa, né? E aí essas pessoas, eu tive muito com elas abandonam tudo, ou elas não se mexem, não se mexem. Você viu o Osho ficava com a mão assim 2 horas, só falando com a boca e sem piscar. O Cara, corpo perde as funções, aham. chega aqui. Que eu acho que era um pouco o Chico. O Chico ele não tinha quase movimento corporal. Eu brinco em curso, a gente não vai ver o Chico Xavier fazendo supino, crossfit, que são exercícios maravilhosos, mas Sim. não estava nem aí para o corpo. O Divaldo Franco, eu não sei, ele não é casado?
O Divaldo, não. Bom, enfim, então eu estou confundido com outra pessoa. Mas pode Sim. ser, só que algumas pessoas, eles. É porque a visão do Divaldo da sexualidade eu não concordo muito também, não é a minha. Eu tenho uma divergência com muitas coisas relacionadas a esses. Eu me identifico É, muito, tá? Automaticamente, uma identificação automática. Porque eu. E isso dá para ver olhando para mim, né? A é, pessoa olha já o nome do negócio, já o nome do programa, né, gente? Namastreta Talk Show. Justamente porque tem certas coisas que são disseminadas e difundidas que para mim não tem muito sentido, né? para mim A também. cor do meu. E eu faço isso, eu vou te falar que eu vim para a internet foi para desconstruir as pessoas. É proposital. Porque a cor do meu batom, do meu blazer, o meu cabelo arrumado, não tira a bondade que eu tenho do que eu faço para as pessoas e do meu estudo, do meu esforço, né, da minha caminhada, da mesma forma que você, dentro da sua vaidade, dentro do que você gosta. Então, assim, eu acho muito bonito esse caminho que essas pessoas seguem. Só que eu também acho que é muito fácil você ser um Buda quando você se isola na montanha, porque você não tem contato com seres humanos, você não tem né, o ânimos, a ânima, porque Jung fala que esses relacionamentos eles são portais de evolução, ou seja, né? E a gente cresce e a gente tem muitos processos intensos com relacionamentos, porque a gente confronta sombras mesmo, eles mostram pra gente, sim, todos os nossos problemas. Então, são visões. Eu concordo com isso que você vê. E eu não acho que faz o meu perfil. Não Uhum. sei, gente, porque nós não somos, nós estamos. Talvez um dia eu faça, mas no momento, no meu momento, eu não vejo um sentido, na verdade, uma necessidade. Eu entendo quem faz, mas eu não acho que eu preciso. E eu fui para a montanha, tá, gente? Eu tô falando isso e não quero ser hipócrita. Eu fui, mas eu achei para ter a experiência, mas eu não acho que você precisa raspar a cabeça, deixar de usar batom vermelho, para que você se torne uma pessoa que tenha somar com o mundo, né? Alguém espiritualizado e que tem todo o direito de caminhar, né? É o que eu acredito. E, inclusive, eu levanto essa bandeira aonde quer que eu vá. E é para isso que eu tô aqui, gente, para desconstruir essa. Porque tem muita gente que lida com isso até de uma maneira tóxica, né? Tem preconceitos muito intensos, né? Sim, sim. Você é Halu? Oi? Seu apelido é Halu? A Lu? Não. É aqui, ó. A Natália tá falando que É, eu acho que ela tá falando da Alu Gamache. Não sei eu se não você conhece. Ah, você não conhece? Eu recomendo que você conheça. Ela tem bastante conteúdo no YouTube e é uma pessoa bem interessante. Então, sei várias que pessoas comentaram aqui e falaram que a Lu também tem uma companheira. é uma médium, né? Isso, é uma médium. Então, Eu eles sei estão que é, falando. ela fala bonito. Então, eu não tenho mediunidade nenhuma, sabe, Fernanda? É lógico que eu tenho aquela mediunidade que todo mundo tem. Impressionabilidade, né? Que é o sensitivo. A minha natureza nunca foi ter, né? E uma época da minha vida que meu pai era vivo, ele me levou muito para kardecismo. Depois eu fiz o curso de médium, aí eu fiz o curso de Umbanda e eu desenvolvi a mediunidade. Mas quando eu parei, isso eu tinha uns 15, 16 anos, aí é como se meu corpo fosse numa outra direção, né? Porque o mundo ele se divide. Não sei se você já ouviu falando disso, né? De introversão e extroversão. Então, metade do mundo é médio, metade não. É como se fosse gato e cachorro. O gato, comparado com o cachorro, ele é médium. Porque o gato, Aham. hoje eu não vejo meus gatos aqui, não tem nenhum aqui.
porque aqui em São Paulo eles não ficam muito perto. Os do Guarujá grudam em mim por causa que eu moro muito perto do mar, em cima de uma Sim, montanha sozinho. que E, legal. os meus chakras todos, eles fazem isso. E Sim. eu, por exemplo, faz isso. E então vocês têm isso, eu acho muito legal isso, eu acho incrível a mediunidade, mas eu estava falando com o Laércio Fonseca esses dias, ele contava casos e eu falava, eu não tenho nada disso. Eu lembro quando Aham. tinha, mas depois com o tempo eu acabei perdendo isso, né? É como se Sim. cada... Você sabe que uma vez eu estava com o Rabino Sobel, Harry Sobel, um rabino judaico, ele dava aula na minha escola, e eu queria, porque queria ter uma iniciação, porque eu sempre adorei iniciações. Fui iniciado no Amazonas, na Índia, no Xingu, fui iniciado em tudo que é canto. Eu adoro a experiência da iniciação, que é como se fosse um batismo. Você A, não tem. a, a ritualística, eu Eu gosto bastante de ritualísticas também. adorei as iniciações. E eu estava no carro dando uma carona para esse rabino, e eu falei, rabino, eu quero ter uma iniciação judaica, para aprender Kabbalah, naquela época eu gostava. E ele falou, pare o carro. Eu falei, Rabino, estamos na Avenida Paulista, que é uma avenida em São Paulo. Pare o carro. Aí eu parei, eu tinha um Santana, que era, parecia uma baleia, aquele carro, era branco, era enorme. Eu fui parando o carro na faixa assim do ônibus. Ele falou, olha para mim. Eu olhei, ele falou, Otávia. Ele falava no sotaque americano, Otávia, cada um na sua, pode seguir. E eu tomei isso como uma grande lição, né? Cada um na sua. Porque eu não tenho nada de judaísmo, eu. Eu ia ter que fazer circuncisão, ia usar kippá, né, que é o solidel. Não é o meu caminho, eu ia ter que frequentar a sinagoga. Foi muito importante ali eu abrir mão de algumas coisas. Mas eu acho muito bacana você falar de mediunidade. Assim, tem vindo muitos médios para perto de mim. A minha companheira é muito média, ela vê coisas. A gente foi para o Peru ano retrasado, ela falava, ali eu não entro. Porque Sim. falou, me atrai essa coisa do mosteiro, da solidão, de abrir mão de tudo. Eu sou 49% isso, mas eu sou 51% do mundo. E o Osho, só para mim jogar para você a palavra, o Osho falava uma coisa muito bonita, que serve, acho que para mim, para você, você vai gostar. Que nós temos que ser Zorba o Buda. Você já ouviu falar disso? Não. Zorba é assim, era um cara, se você assistir um filme que chama Zorba, o Grego, que é o filme antigo, até preto e branco, com Anthony Quinn. Esse cara, e é uma história verdadeira, ele viveu tudo que tinha que viver. Ele bebia, mas não ao ponto de ser viciado. Ele dançava, ele perdia tudo, ele celebrava, ele ganhava, ele celebrava. O Zorba, ele viveu 100% o mundo. Então, hoje falou assim para mim e para os discípulos, sorva até a última gota da laranja. Seja como Zorba, que no final da vida você não tenha mais nada para fazer. Que você olhe e fale, eu preciso morrer porque eu fiz tudo. Tá. Mas hoje também falava, Adoro. é, Adorei, já você, amei já. mas ele dizia hoje, mas você tem que ser Buda. Porque Buda, ele abandonou tudo, ele não viveu nada. Mas se você for só Zorba, você joga metade da sua vida fora. Porque você não tem vida interior. Zorba era só vida exterior. Mas ele Uhum. aproveitou o máximo do mundo. Mas Buda só tinha vida interior. Ele nunca viveu nada do mundo. E Sim. ele fez esse convite para mim e agora eu dou para você, porque como eu sou um discípulo do Osho, eu posso, ó, dei de presente para você esse convite. Que maravilha. Seja como Zorba, a Buda. Tem horas que a gente tem que ser Zorba e tem horas que a gente tem que ser Buda. Isso me vem bastante assim, yin e yang, né? Princípio E da polaridade. Então, né, os opostos complementares. Gente, eu sou muito, acho que isso me descreve completamente. Assim, a gente tenta, né, caminhar para esse lugar e quem passa pelos processos de desconstrução, eu teve uma parte do meu processo que eu achei que eu tivesse que abdicar da minha vida social e eu fiquei mais de 2 anos sem sair de casa. foi só Buda. Olha que processo. Aí um dia, olha que processo. Aí um dia eu, né, comecei a ficar depressiva, lógico,
lógico. Aí eu cheguei em uma casa espírita, foi um dos maiores tapas e dos melhores tapas que eu levei. Cheguei em uma casa espírita, sentei na frente de uma preta velha no toco e ela perguntou: o que que foi, minha filha? E eu expliquei, falei: olha, não estou passando por um bom momento, tananã. Expliquei o que estava acontecendo. E isso, né, a espiritualidade atuando, ela foi me perguntando, eu fui explicando, e ela me perguntou, falou: tá, mas quem que você tá pensando que você é? Aí eu expliquei e ela: não, porque você está vivendo uma experiência humana e você precisa de aterrar, você pode conviver sim com as coisas materiais e não é assim que você vai transcender, porque aí você chega, e isso é uma coisa que eu sempre falo. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que está na noite, né, que está ali no que a sociedade chama de putaria, e essa pessoa está em um patamar vibracional muito mais elevado do que você que está em casa, deprimido para ser vibe, para ser espiritualizado. Então, ela virou para mim e falou assim: eu vou te falar o que que você vai fazer. Aí eu perguntei: tá, quantas velas que eu tenho que acender? E ela: não, querida. Você vai pro bar, vai sair, vai beijar na boca e vai largar de ser louca. Imagina a minha cara. Eu olhei para a médium assim e foi naquele momento eu pensei: gente, eu estou viajando na maionese 100%, sabe? E eu, assim, e me veio um insight, uma clareza. Então eu acho que o equilíbrio é tudo, né, para nós. E eu acho isso muito interessante. E é o caminho que eu tento seguir. Então, eu acho, e isso assim, é um convite super aceitado. Adorei, inclusive, gostei bastante. Chama Sânias isso, né? Sânias é esse nome espiritual que muita gente tem, e quando você recebe o Sânias, o seu compromisso é com Zorba e é com Buda. O Zorba é isso de sorvete. É que o Osho, ele, fala, ele também me pegou num momento muito parecido com o teu, assim, de... Eu recebi o meu nome dele a primeira vez, e eu joguei fora o nome. Aí eu li algumas coisas dele, vi algumas notícias da Índia, eu falava: mas esse cara não é um mestre, esse cara não é... Ele não tem nada para me ensinar. E Aham. eu não lembro nem qual era o nome. Depois de muito tempo eu comecei a entender o que ele estava falando. Porque ele dizia o seguinte: tenha tudo que você puder ter. Como disse essa religiosa para você. Namore as pessoas, compre todas as Ferraris que você puder, tenha casa no Vale do Silício, em Angra dos Reis, e tenha tudo que você puder no... Como é o nome daquele bairro de Florianópolis bonito? Jurerê. Jurerê. Tenha tudo que você puder. Namore todas as moças ou os moços, tenha tudo, porque a hora que você olhar para tudo isso e falar assim: tá, mas e daí? Aí você descobre o Buda. E Jesus, no Evangelho de Tomé, tem uma hora que ele fala: torne-se rico primeiro, para depois você renunciar. Porque não adianta você renunciar se você não tem nada. Vai renunciar ao Sim. quê? Eu acho bonita essa passagem de Tomé, Evangelho de Tomé. E o Osho, e nesse momento, não só o Osho, mas o Gasparetto, eles me fizeram viver muito, porque eu tinha essa coisa meio de monge, assim, e muito tentando sempre lutar contra o mundo. E isso é uma coisa tântrica também. E quem sabe sirva para a senhorita Lacerda, que está aqui conosco, o Binho, sorva até a última gota dela. Tenha tudo, porque o mais rápido possível, hoje falava. O mais Viva rápido. tudo, né? Viva tudo, É, faz tudo. Depois você olha para essas coisas. Eu concordo. porque é mais fácil, ele falou. Olha, se você não tem uma Ferrari, quando você vai meditar, você vai pensar na Ferrari. Mas isso é lógico, o outro era um piadista, né? Tinha horas que ele falava uma coisa, tinha horas que ele falava outra. Mas para mim foi legal esse convite. Um outro convite, então, que eu vou dar para você, Fernanda, do Osho, vê se você gosta. Meu mestre não é só o Osho, tá? Eu tenho vários, mas hoje eu tenho... Sim. Ele dizia assim:
antes de morrer, deixa esse mundo mais perfumado e mais amoroso. E eu levo isso muito a sério, você leva, Fernanda, eu percebo isso. Sim, A Samadhi, a Lacerda, se a gente puder deixar cada dia um pouquinho mais amoroso esse mundo, um pouquinho mais perfumado. O Osho adorava perfume, tudo era perfume para sim. ele. Ele falava, Aham. a gente conta que se você pegar um livro do Osho, tirar a palavra perfume, dá 10 páginas, um livro de Dá- 1.000. Mas eu guardei muito isso, de usar essa palavra perfumado, gentil, amoroso. E ele falava, it's my dream, esse é meu sonho, que todos os discípulos, ou quem gosta de mim, deixe esse mundo um pouquinho mais amoroso. E, ao mesmo tempo, ele falava, seja como Zorba ou Buda. Ele dizia que o Oriente é Buda, porque o Oriente é muito vida interior, e o Ocidente só quer farra. Mas hoje Sim, isso misturou tudo, né? isso. Gente, Otávio, ó, 9:05 e essa live ela precisa ser salva. E o Instagram, eu acho que ele vai até alguns minutinhos depois de 1 hora. Tá tão legal, gente, que eu não queria terminar. Otávio, já vou deixar o convite para a parte 2, porque esse papo precisa continuar. Quando Então, você gente, gratidão. com certeza, muita gratidão por você ter aceitado participar, né, dessa live, dessa noite. Tenho certeza que muitas pessoas saíram enriquecidas. Eu saí muito enriquecida. Muito Eu também. obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Já fica o convite para um retorno e a gente vai agendar, marcar mais collabs, porque é assim que a gente, né, entra nessa egrégora, cria essa corrente de amorosidade e de colaboração para o mundo. E, pessoal, muito obrigada a todos vocês que estão aí participando, pela audiência que veio pelo Otávio, tá? Vocês que são da minha audiência, sigam ele, sigam uma universidade, tá? E a gente vai marcar uma parte 2 e eu agradeço muito, Otávio. Foi uma honra te conhecer. Eu amei a live, amei de verdade. Nossa, para mim também, gratidão mesmo. Estão escrevendo aqui o Binho, namastreta, mas não teve treta nenhuma, você é muito gentil. Você, Obrigada. o planeta precisa disso, né? De gentileza, tudo. Muito, muito feliz mesmo. Eu adoro falar, eu acho essas lives incríveis, porque eu gosto de conversar desses assuntos, tá bom? Eu Então, também. já que você gosta de Tantra, eu posso fazer um mantra para a gente fechar, que é o mantra da Índia, acho que você vai gostar, do Gayatri, você conhece? Sim, conheço. Eu só tô com um pouco de medo do Instagram não salvar Ah, depois. então vamos fechar. Isso, vamos fechar porque a gente precisa salvar essa live que a gente vai passar ela para o YouTube, né? E Vai. já pensou, gente, perder essa conversa nem rola. Então eu vou fechar, tá? Mas Otávio, vamos marcar de fazer esse mantra, Tá né? bom. A gente Tá vai bom. combinar. Gente, muito obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima. A gente se encontra por aqui. Obrigada, gratidão, Otávio.